pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre como que a gente pode fazer uma vela dos 7 chakras. Ou seja, uma vela que eu uso óleos essenciais para fazer a expansão de cada chakra. Então, eu trouxe aqui alguns materiais que a gente vai usar. E o primeiro deles que vocês podem usar em casa de vocês mesmo, que é um fogãozinho, tá? Esse aqui é um fogãozinho elétrico, né? Mas pode usar qualquer um. Uma panelinha, não precisa ser especificamente de nenhum material. Esse daqui é uma caneca mesmo, canecão normal, tá? Vou precisar de parafina. Essa daqui é uma parafina granulada. Ela é já bem cortadinha, né? Para facilitar o derretimento dela. Mas vocês podem usar, por exemplo, a parafina em barra, vocês podem usar a parafina em gel, vocês podem usar também outras ceras para se fazer vela, né? Cera de coco, cera feita com soja, aqueles tipos de cera veganas, não tem problema, vocês podem usar. E a quantidade é um pouquinho mais, eu coloco, do que o frasquinho onde vai ser feita a nossa vela, tá? Vai precisar também eu uso os giz de cera da cor dos 7 chakras, então o vermelho, laranja, amarelo, o verde, o azul claro, o azul mais escurinho, que é o índigo, e o violeta, o lilás. Mas vocês podem também usar o corante alimentar, não tem problema. O giz de cera, ele é um pouco mais fácil de derreter, ele funciona para todos os tipos de cera, e o corante alimentar nem sempre ele tem uma pega boa em todas as ceras. Então é bom sempre fazer um teste antes de fazer, porque às vezes o corante alimentar não dissolve na cera, né? E aí ele fica com um aspecto meio marmorizado, né? Já o giz de cera derrete direitinho, né? E ele fica totalmente homogêneo, tá? E aí o frasquinho onde a gente vai colocar a nossa vela. Vou precisar também de um pavio. O pavio a gente vai usar já encostadinho aqui no fundo do nosso frasco, né? E ele vai servir aí para queimar toda a vela. Então o pavio ele tem que ser grande o suficiente para cobrir todo o frasco que a gente for usar, tá? Para a gente começar, eu queria explicar um pouquinho para quem não conhece sobre os chakras, né? O que são os chakras, de onde que vem isso daí? Os chakras, ele é uma teoria que se vem da medicina oriental. Os orientais, eles acreditam que, além do que o nosso corpo tem aqui para a nossa medicina ocidental, que é órgãos, células, sangue e tal, na medicina oriental, nosso corpo também possui energia. E para que essa energia flua livremente pelo nosso corpo, existem rodas que ficam girando, fazendo com que essa energia flui por todo o nosso corpo. Tá? Os chakras nada mais são do que essas rodas de energia. Existe mais de 100 tipos de chakras, né, no nosso corpo, porém, no conceito oriental, existem 7 chakras principais e eles são dispostos ao longo da nossa coluna. Tá? Eu trouxe aqui um modelinho para vocês verem, tá? Os 7 chakras. Então eu tenho cada chakra representado por uma cor diferente, tá? Então aqui embaixo eu tenho o chakra raiz ou o chakra básico, representado pela cor vermelha. Aí eu tenho o laranja, que é o chakra umbilical ou esplênico. O amarelo, que é o nosso plexo solar. O verde, que é o nosso cardíaco. O azul clarinho, que é o nosso laríngeo. Eu tenho um azul índigo, né, um azul um pouquinho mais escuro, que é o nosso chakra frontal. E tenho aqui em cima, no topo da cabeça, na cor lilás, o chakra coronário, tá? Esses são os 7 chakras que a gente precisa expandir, ou algumas pessoas falam alinhar ou equilibrar. Por que isso é importante? Cada chakra, ele está associado com determinadas doenças, sintomas, patologias no nosso organismo. Quando a gente não tem uma expansão suficiente de algum chakra, eu vou desenvolver determinadas doenças ou determinados sintomas, tá? Então, a gente usa essa questão da expansão dos chakras para que a gente consiga manter um equilíbrio energético, né? Para que essa energia flua livremente pelo nosso corpo e assim a gente consegue manter um estado perfeito ou o mais próximo de perfeito possível da nossa saúde, tá? Com relação aos óleos essenciais,
eu separei aqui 7 óleos essenciais que estão associados com cada chakra, né? Eles favorecem a expansão de cada chakra. Então, esse primeiro chakra, que é o chakra raiz, da cor vermelha, eu separei para vocês o óleo de canela. Como o chakra vermelho, né, o chakra raiz, ele está associado com a questão da vitalidade, do ânimo, da disposição, da energia, então é o que a canela faz. Então, quando a gente usa, né, cheira ou passa o óleo essencial de canela, a gente garante essa vitalidade, essa energia, a gente fica mais disposto, mais acelerado, né? Então, é por isso que eu separei para vocês o de canela. Não necessariamente precisa ser o de canela, existem outros óleos que podem também ter esse mesmo efeito. O óleo de alecrim, o óleo de cravo, são óleos que também têm esse efeito de dar vitalidade, tá? O outro óleo que eu separei para vocês, do chakra laranja, né, que é o nosso umbilical, é a laranja doce. Esse chakra, ele está associado com a questão de aceitação do prazer, das coisas boas que a vida te oferece, tá? A laranja doce é um óleo que favorece a questão da aceitação, principalmente das mudanças da vida, né? Então, quando a pessoa tem dificuldade em lidar com situações novas, por exemplo, em aceitar uma mudança, mesmo que ela seja boa, a gente recomenda o laranja doce. E ele vai fazer essa expansão do chakra umbilical. Aí eu peguei aqui pro amarelo, que é o nosso plexo solar, o lemongrass. O plexo solar, ele é o chakra que a gente fala da força, né, da coragem, aquele chakra que permite você ir e fazer, né? Quando você não tem a expansão desse plexo solar, você tem mais medo, você se sente não muito apto para fazer as coisas, ou fica procrastinando, empurrando, né, e não faz o que tem que ser feito. Então, eu separei o óleo do lemongrass, que é um óleo que ajuda bastante, tanto na questão de te dar energia e disposição para fazer as coisas, como também de foco, né? Olhar para as coisas como elas são e fazer, né? Com foco naquilo que você precisa ser feito. E aí, para o verde, para o nosso chakra cardíaco, eu separei o óleo essencial de gerânio. O óleo essencial de gerânio, ele é um óleo que a gente trabalha muito a questão do amor. Então, o chakra cardíaco, ele está associado com a questão do amar e ser amado, né, do aceitar ser amado, do amar o outro, com amor incondicional. E o gerânio, ele tem exatamente esse papel, né, o papel de oferecer para você a visão do amor, né, do amor real. Não só um amor, né, de parceiro, né, um amor com essa questão sexual em si, mas o amor mesmo como ele é, na essência, né? O amor que a gente fala que é o amor divino, né? E aí, para o azul clarinho, que é o nosso chakra laríngeo, eu coloquei aqui o hortelã-pimenta, também chamado de menta piperita, né? Ele é um óleo que ajuda bastante na questão da comunicação, da fala, da expressão, porque quem tem dificuldade, né, com esse chakra, quando esse chakra não está expandido, a gente geralmente tem dificuldade até para colocar para fora os nossos sentimentos, né? Não apenas manifestações físicas, como rouquidão, a tosse, né, ou até dor no pescoço, tal, mas a questão mesmo de se expressar, de colocar para fora, tá? Aqui, para o azulzinho mais escuro, o azul índico, né, que é o nosso chakra frontal, eu trouxe o cedro, né? Esse chakra é um chakra que está associado com a questão da intuição, né? É o nosso terceiro olho que a gente fala. E o cedro, ele traz exatamente isso, a conexão com o seu ser para o despertar da sua intuição, né? Então, por isso que eu escolhi aqui esse óleo. E por último, no violeta, eu separei aqui o óleo de olíbano, né? Esse chakra, né, que é o nosso chakra coronário, ele traz a conexão com o divino, né? Então, quando a gente usa o óleo de olíbano, o aspecto, né, principal dele na questão da espiritualidade é fazer essa conexão com a sua força maior, né? Eles falam a conexão com o divino mesmo, né? Então, é um óleo que favorece muito a questão da meditação, do voltar-se para dentro, né, do olhar para você mesmo, né, não se deixar ir com as coisas que estão ao nosso redor, tá? Por isso que eu acabei escolhendo aqui o óleo de olíbano. Bom, então esse aqui é um resuminho de chakra para vocês entenderem. E agora a gente vai começar a fazer, então, a vela. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um pouco
da parafina dentro do nosso fogãozinho, né? Para começar o derretimento da parafina, ok? A quantidade depende muito do tamanho do seu frasco, né? Então, se eu for fazendo um frasco grandão, eu vou precisar de bastante parafina. Você vai dividindo mais ou menos uma quantidade que dê para 7 partes diferentes. Nós vamos subir o vidrinho com 7 partes diferentes, tá? Então, conforme a panelinha vai esquentando, eu vou derretendo a parafina. E também já vou começar colocando a nossa primeira cor, que é aqui o vermelho, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do giz de cera. Depende do tom que você quer de vermelho, tá? Eu geralmente uso uma faquinha para raspar esse giz de cera, porque facilita eu ter uma noção de qual que é o tom do vermelho que eu quero, tá? Então, eu dou uma raspadinha. Dentro da panela. E aí ele vai derretendo junto com a minha parafina, tá? Para eu ter noção da cor que vai ficar, eu já vou mexendo. E aqui eu já derreti, então, essa primeira parte da parafina. Não vai dar para vocês verem agora. A hora que eu for virar no vidrinho, vocês vão conseguir enxergar, tá? Então aqui eu vou colocar a canela, gente, eu já ia esquecer. A canela, eu vou colocar aqui mais ou menos umas 3 gotinhas, pela quantidade que eu preciso. Foi 4, mas não tem problema. Também depende do tamanho do seu frasco, tá? E aí, gente, o óleo essencial a gente não usa em grandes quantidades, ok? A gente tem a teoria lá na aromaterapia que menos é mais, tá? Então, vocês vão ver aqui mais ou menos a quantidade de um dedo do vidrinho, 4 gotas. Num frasco grande como esse, eu usaria 5, 6 gotas no máximo, tá? Não tem necessidade de usar muito óleo, porque conforme a gente for sentindo, né, o derretimento da vela, o óleo essencial ele é extremamente volátil, então ele vai evaporar com grande facilidade, tá? Então, por isso que a gente não usa uma quantidade muito grande, tá? Aí, gente, esse frasquinho eu vou ter que deixar secar um pouquinho, para que a parafina fique um pouquinho mais dura, para que eu possa colocar o próximo sem que as cores se misturam, tá bom? Então, enquanto isso, eu já vou colocando aqui uma quantidade, de novo, mais ou menos a mesma quantidade de parafina. Vou pegar também o meu giz de cera laranja, dou aquela raspadinha para derreter. Dessa vez eu não vou esquecer meu óleo, que é o de laranja doce. Então, 4 gotinhas aqui de laranja doce. E já tá praticamente aqui, ó, derretido a minha parafina. Eu ainda não posso colocar minha parafina lá dentro, porque eu preciso que a outra fique um pouquinho mais dura, ok? Bom, aqui então passou uns minutinhos, tá? E a nossa parafina já está durinha. E aí eu vou colocar então aqui a segunda parte, né? Que é do nosso chakra umbilical, tá? Então tá aqui laranja. Eu vou colocando pelo centro. E aí eu venho aqui e já coloco mais um pouquinho da parafina. E do meu giz amarelo. Já tá derretendo aqui minha parafina. E eu vou colocar então o lemongrass. Lemongrass é o de capim-limão, tá?
4 gotinhas também. E terminar aqui de derreter enquanto tá esfriando aquela outra parafina lá de dentro. Lembrando que eu preciso que ela esteja dura, gente, porque senão na hora que eu colocar a parafina, essa parafina da outra cor, as cores vão se misturar, tá bom? E a ideia é que fique um degradê dos 7 chakras, tá? Com relação à temperatura, gente, esse daqui é um fogãozinho elétrico, tá? Ele tem uma numeração de 0 até 5. Eu sempre deixo em torno de 2 ou 3 no máximo, que seria o nosso fogo baixo, tá? Para que não ferva nem a parafina, nem o óleo essencial, tá? Quando ferve, primeiro que o óleo essencial, né? Se ele for fervido nesse caso aqui, a chance dele evaporar e não ficar, né, junto com a parafina é muito grande. E segundo, porque senão a parafina muitas vezes vai formar bolhas. E aí você não consegue tirar na hora que você for colocar a velinha dentro do frasco, tá? Então aqui tá derretidinha a nossa parafina da cor amarela. E eu vou esperar um pouquinho mais até endurecer, tá? Eu coloquei aqui, gente, um gelo, na verdade, para que ele dê uma esfriada um pouquinho mais rápido, tá? Mas em casa vocês podem deixar em cima de uma pia, por exemplo, de um mármore, de um granito, que ele já é geladinho, né? Isso facilita com que a nossa parafina endureça um pouquinho mais rápido, tá? Então aqui tá pronto, tá? O nosso terceiro, que é esse daqui, é o amarelo do plexo solar. Tá formando já um degradezinho aqui que dando pra ver. E aí eu vou então pro nosso quarto. Já coloco também o meu giz verde. Vou derretendo a parafina enquanto esfria. Então aqui já tá derretido. E eu vou deixar aqui dentro enquanto endurece o nosso terceiro chakra que tá aqui dentro, porque a parafina ainda tá bem molinha, tá bom? A gente vai esperar um pouquinho até ela endurecer um pouco mais. Passou então alguns minutinhos e aqui já tá bem durinho. E aí eu vou colocar a minha quarta, né, parafina, que é a verde, né, do nosso chakra cardíaco. Então vou dar uma mexidinha aqui e aí eu vou colocar então a verde por cima do nosso laranja. Eu não tô lavando, gente, a tigelinha, tá? Mas se você ver que começa a misturar cor, aí vocês lavam, tá? Então eu vou colocar mais um pouco de parafina. Calcular bem para não faltar nenhuma corzinha, né? Vou colocar o giz azul. Diluindo bem. Enquanto ele dilui, esse daqui vai endurecendo, tá? Vou colocar já aqui o meu óleo de hortelã-pimenta. Então, vou por 4 gotinhas. E esse aqui também já tá pronto pra gente colocar. Eu só vou esperar um pouquinho mais, porque esse daqui ainda tá molinho, tá? Esperar uns minutinhos até ele endurecer. Com relação ao tempo, gente, varia muito, tá? Varia com relação ao tipo, né, de material que você vai usar para vela, varia com relação ao tamanho do frasco, até a própria temperatura, né, que você consegue, se você conseguir esfriar um pouco melhor, né, vai um pouco mais rápido. Mas uma média aí, nesse caso nosso aqui, tá sendo uns 10 minutinhos entre uma cor e outra, tá? Às vezes algumas acabam indo mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Mas tem que esperar, tá? Por quê? Senão, a hora que eu for colocar a próxima cor, ela vai misturar, ela vai derreter as outras ceras, né? E aí não vai conseguir formar o degradezinho que a gente quer, tá bom? Então, enquanto endurece aqui, eu vou esperar mais um pouquinho e aí a gente volta. Então, aqui já tá durinho também o nosso verde do chakra cardíaco. E agora a gente vai colocar aqui o azul clarinho,
que é o do laríngeo, tá? E enquanto ele tá aí ficando durinho, eu já venho para colocar um pouco mais de parafina. Vou pôr também o meu giz azul mais escurinho, um azul aí da noite. Já vou usar então o meu óleo de cedro. Esse é o cedro da Virgínia. 4 gotinhas. 4 gotinhas de cedro. E vou deixar aqui então no cantinho, enquanto tá ali endurecendo um pouquinho o meu azul claro. Tá? Bom, então aqui já tá durinha a nossa vela. E agora eu vou colocar a nossa penúltima, que é o azul escurinho, né? O azul índigo. E aí, enquanto ele tá endurecendo, eu vou colocar a parafina, calcular mais ou menos aqui para dar certinho a altura. Vou colocar o giz roxo, né? Que seria o violeta, o lilás, para derreter também. E aí, meu último óleo, que é o de olíbano, frankincense, o nome dele também, algumas pessoas chamam de frankincense. E aí eu coloco 4 gotinhas. E deixo ele aqui derretendo, restinho aqui de parafina, aqui ó, derreteu. Não vou colocar ainda porque tá bem molinho, vou esperar mais um pouquinho. Aí, assim que tiver durinho, a gente põe nossa última etapa, nosso 7º chakra, que é o do chakra coronário. Bom, então, aqui já tá durinho. E agora a gente vai colocar o nosso último chakra, né? Que é o violeta ou lilás, né? E aí a gente encerra com ela até o finalzinho. E aqui está a nossa vela de 7 chakras, cada uma com um óleo essencial específico para a expansão de cada chakra. É muito legal porque, para quem gosta, eu posso usar essa vela, por exemplo, no momento de meditação, de trabalhar a respiração. Você pode acender, para quem é reikiano, por exemplo, né? Pode fazer a aplicação do reiki, conforme vai queimando cada cor, nos chakras também, né? Ou simplesmente acender e deixar queimar e sentindo o cheirinho de cada óleo essencial, conforme vai queimando. O fato do óleo essencial ser extremamente volátil, né? A vela vai queimando e esse óleo vai sendo evaporado, né? E o cheirinho vai entrando e a gente trabalha aí a expansão de cada chakra. Então, lembrando aqui, né, o coronário, o nosso frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo, o umbilical e o raiz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um curtir no vídeo, compartilha também. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários a sua pergunta. Ou se quiser fazer também algum comentário, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Agradeço então, gratidão.